Olá, criptomaníacos! E não é que eles erraram novamente? Os economistas mainstream disseram que a inflação seria passageira, seria transitória, voltando ao normal quando a economia reabrisse. E não é exatamente o que estamos vendo agora. Saiu o relatório de inflação nos Estados Unidos e agora já é a maior em 30 anos. A mesma coisa está acontecendo na Europa e também na China. Como consequência disso, o Bitcoin bateu mais uma nova alta histórica. É alta histórica atrás de alta histórica e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, eu tenho que agradecer aqui os presentes do pessoal da B13, que me enviou a camiseta e a caneca. Ó. É um B ou é um 13? As duas coisas, né? B13. Sigam eles no Instagram, que eu acho que é o canal principal deles, e agora também aqui no YouTube. Vou colocar o canal dos caras aqui em cima, conteúdo de qualidade, de graça para vocês. Então, corram lá e peçam uma camisa bonita como essa. Fala, ó, vim lá pela Criptomaníacos e quero uma camiseta, pessoal da B13. Manda para mim. E bora fazer o número de likes nesse vídeo subir mais forte do que a inflação, hein? Conto com vocês. Senta o dedo no botãozinho de like, vamos fazer subir naquele ritmo frenético da inflação aqui nos Estados Unidos, que é a primeira notícia de hoje. Inflação nos Estados Unidos sobe para 6,2% em outubro, o pior índice em 30 anos. Tá virando realmente terceiro mundo aqui, hein? Quem diria Estados Unidos com 6,2% de inflação ao ano? E, como fala a matéria, o pior índice em 30 anos. Ué, não era só ali uma coisinha passageira, uma coisa transitória, facilmente ajustada? Não é o que a gente está vendo, né? E o negócio não está feio somente por lá, não. Ó. Também agora, na mesma semana, sai a matéria aqui, inflação na Alemanha atinge maior índice em 30 anos. Que coincidência, não é mesmo? E continuando aqui, inflação na China dispara e atinge maior nível em 25 anos. Pelo menos aí faltaram 5, né? Não é maior de 30, é maior de 25 anos. Esse resultado mais forte revela que a inflação global pode ser persistente e não transitória. Quem diria, gente, que imprimir dinheiro levaria a uma inflação permanente? Realmente, os economistas keynesianos aí do mainstream, eles não conseguem entender isso. Alguns estão falando aí que inflação é algo positivo, é algo bom, é algo necessário para a economia, e o resultado é esse aí, né? Mas graças à burrice coletiva, olha o que acontece aqui. Bitcoin bate nova alta histórica após a inflação bater 6,2% em outubro, a maior em 3 décadas, né? A maior em 30 anos. E aí a matéria pergunta, ainda é transitória? Obviamente a gente sabe que não é transitória, mas o que importa para a gente aqui é que o Bitcoin disparou logo após sair o relatório de inflação lá nos Estados Unidos, como esse gráfico mostra, né? O relatório saiu aqui, o Bitcoin estava ao redor dos 67 mil e ele foi lá na alta histórica nos 69 mil dólares na sequência, né? Ele subiu aqui, na verdade, até mais do que isso, acho que foram 3 mil dólares em pouco tempo ali, logo após sair o relatório, mostrando ali uma correlação direta, né? Aumento da inflação e aí o mercado todo migrando para dentro do Bitcoin. No momento, como é que está o preço? O preço não está mais nesses patamares, né? Está aqui próximo aos 67 mil dólares, né? Após bater os 69, está passando por uma correção e tem uma queda aqui já, né? Tá brigando ali para ficar positivo no dia de hoje. Mas o interessante é que, como vocês já estão acostumados aqui no canal, está acontecendo aquilo que a gente gosta, que é, houve esse rompimento aqui no dia 8 de novembro, né? Rompeu esse triângulo por cima e depois está fazendo um suporte exatamente no topo do triângulo. O que a gente não quer é que a gente feche algum dia para dentro desse triângulo novamente. Se ele bate aqui no topo do triângulo e volta a subir, é excelente, tá? Porque ele aí cria um novo suporte aqui para a gente e a partir daí a tendência é uma continuação da subida. O gráfico semanal está muito mais bonito quando a gente olha assim, né? A gente nota que essa semana está muito positiva e desde que a gente rompeu essa linha amarela dos 60 mil dólares, que era o fechamento semanal lá da alta histórica dos 65 mil dólares, né? Que a gente teve lá em abril, o preço disparou e ele continua nessa sequência. Então, essa semana tem que fechar positiva, como está muito positiva ainda, né? E aí a continuação da alta deve seguir. E se nós estamos usando o Bitcoin para escapar dessa armadilha estatal de imprimir dinheiro, o que você acha que o Estado vai fazer com quem utiliza criptomoedas para esse fim? Obviamente vai fiscalizar, vai aumentar
a repressão, né, barreiras dentro desse mercado, como essa notícia da Livecoins diz. Binance pede que investidor brasileiro grave vídeo para liberar saques. Eita, como é que é esse negócio aqui, hein? Então quer dizer, o cara lá quer tirar o dinheiro que é dele, e aí agora a Binance solta aqui um recurso de saque, você gravar um vídeo com teu documento, falando que você é o responsável pela operação, toda a responsabilidade é sua, que tudo que você está falando ali, está fazendo, está dentro da lei e tudo mais. Enfim, a Binance está te obrigando a assinar um termo de que você concorda com o Estado, mesmo se você não concordar, para tirar o seu dinheiro, o que é um absurdo, né? A empresa se torna aqui um braço estatal. E claro que o Estado só consegue ter esse tipo de informação sua, né, e te pressionar se você utiliza intermediários, como no caso de uma corretora. Então ele vai pressionar a corretora, vai ameaçar a corretora e a corretora vai repassar essa ameaça para você. E o engraçado é que o próprio Estado te ensina a como escapar dessa armadilha aqui. STJ manda prender carteiras de criptomoedas de suspeitos de corrupção. Vamos ver? O Superior Tribunal de Justiça mandou apreender carteiras de criptomoedas que estejam em posse de alguns suspeitos no estado do Tocantins, investigados em um grande esquema de corrupção com propinas. O governador afastado Mauro Carlesse foi um dos mencionados no processo. Autorizo a apreensão de wallets para o armazenamento de criptoativos desde que encontrados em poder dos investigados ou seus endereços particulares e profissionais, disse aqui o STJ. Aqui o Estado está ensinando a você como se proteger do roubo estatal. No caso, os próprios parasitas, né, governador e outros parasitas ali que estão ao redor do governador, estavam utilizando criptomoedas para escapar das próprias leis que eles criam para nos roubar, né? Então, como ele foge do roubo? Utilizando criptomoedas. Mas aí o STJ diz o seguinte, vamos apreender as criptomoedas que eles usam caso, né, desde que encontradas essas carteiras, desde que encontrem esses endereços dessas pessoas. Então, como que você faz para não ter um problema? Não deixe o Estado encontrar. Obviamente, se estiver dentro de uma corretora centralizada, eles vão encontrar e vão tomar esse dinheiro de você. Então, o que o Estado está te ensinando? Simplesmente grave a sua chave privada na tua cabeça, né? Porque você pode gravar simplesmente na tua cabeça ou num local onde ninguém consiga encontrar e pronto, ninguém te rouba. O Estado está dando uma dica para a gente de como não sermos atacados, não sermos roubados pelo Estado. Inclusive, os próprios políticos se deram conta disso, né? Por que eles não estão usando mais maleta de dinheiro dentro da sala do apartamento, como a gente via no passado? Porque é fácil tomar esse dinheiro do cara, como a própria matéria fala. Olha aqui, ó. Pedidos de apreensão envolvem carros, dinheiro e obras de arte. Então, tudo que é fisicamente disponível, né, obra de arte, dinheiro, carro, o Estado vai tomar desse cara. Se ele usa criptomoeda, se ele grava a chave privada na cabeça dele, como é que vão tomar do cara? Nem sabem que o cara tem. Então, pronto, tá aí o Estado nos ensinando a escapar da violência estatal. Mas pensem comigo, se o Estado não consegue agora colocar a mão nesse dinheiro de quem utiliza criptomoedas, onde que eles vão compensar para engordar os cofres? Porque o cofre estatal precisa encher. Da onde eles vão roubar? E aí que vem o problema, né? Como mostra a matéria aqui do G1. Alta do preço dos combustíveis engorda cofres da União em 2021. E a arrecadação deve passar de 70 bilhões de reais. O governo federal tem se beneficiado da disparada no preço das bombas via arrecadação, dividendos e royalties. O cálculo foi realizado pelo sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. O governo está numa posição muito confortável. Nunca arrecadou tanto na área de óleo e gás como hoje em dia. Então, quer dizer, o combustível está caro para você não é à toa. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Não é que eles precisam aumentar, é porque eles precisam roubar de alguém. Se não conseguem roubar daqueles que são mais inteligentes e usam criptomoedas, eles vão passar a conta para aqueles que, infelizmente, ainda usam a moedinha estatal, que não tem fuga. Esse pessoal vai pagar mais caro essa conta. Porque aqueles que usam Bitcoin, por exemplo, estão pagando cada dia mais barato na gasolina, no iPhone, tudo vai ficando mais barato. Aqueles que não usam estão pagando mais caro, estão pagando essa conta
para encher o cofrinho da máfia. E não é que o Estado não tem como baixar esse valor, é porque eles não querem. Para que eles vão baixar o valor? O lucro deles nunca foi tão alto como está sendo nesse momento. Eles não querem nem saber se você está sofrendo, se não consegue pagar a conta. Eles querem ganhar dinheiro. A função do Estado é enriquecer aqueles que fazem parte do Estado. E vai virar uma guerra entre eles, né? Porque existe uma pressão ali da população com relação aos políticos, e aí um fica passando a bola para o outro. A gente chega aqui, então, num cenário de União versus Estados. E aí o Bolsonaro, por exemplo, passa a cobrar publicamente que os estados reduzam o ICMS para que os preços de gasolina e diesel recuem. E aí o que acontece? Nada, obviamente, né? Por que alguém vai baixar a parcela que ganha, né? Vamos lembrar aqui que isso é um monopólio, não existe concorrência para o Estado. Para que ele vai baixar o preço? Se não existe competidor, não existe concorrência, coloca o preço que quiser e pronto. E aí o Bolsonaro quer que o governador baixe, o governador quer que o Bolsonaro baixe, e ninguém vai baixar coisa nenhuma. Aí a matéria mostra aqui a composição dos preços dos combustíveis, né? E é engraçadíssimo aqui, olha a situação. A gasolina. Petrobras já tem 35,5% da gasolina e 55,9% do diesel. E a Petrobras é um monopólio. Então, obviamente, já vai ser mais caro do que seria num livre mercado. É muito mais caro. Então, essa parcela aqui já está totalmente inchada. Depois vem ICMS. 26,2% do preço que você paga aí na bomba é somente imposto de ICMS. Depois você tem 10,5% de outros impostos, CID, PIS, PASEP, COFINS. Depois tem distribuição e revenda também com monopólio. Enfim, é uma infinidade de custos aqui desnecessários que, claro, estão enchendo o bolso do parasita. E mesmo quando eles reduzem alguma coisa, vai lá a outra parte, que é o monopólio, a Petrobras, e aumenta para compensar. Então o preço para você nunca cai. Meses atrás, o presidente Bolsonaro determinou que não se recolhesse PIS e COFINS. E a queda no preço foi quase nenhuma, porque a Petrobras continuou aumentando o preço do diesel. Tanto faz. Se uma parte aqui tenta baixar, a outra vai aumentar para compensar, porque não tem concorrência. E aí eles se perguntam, o que pode ser feito? O que pode ser feito, né? Aí vem com várias ideias ridículas, fundo de estabilização para evitar repasse ao consumidor num momento de forte alta e depois se repassa na frente. Não muda nada, tá? A única coisa que muda, e eles chegam a essa conclusão no final da matéria, é justamente o que o ex-diretor da ANP falou. Deveriam investir em políticas de médio e longo prazo, e isso passa por acabar com o monopólio da Petrobras na área de refino. Por exemplo, não só na área de refino, em todas as áreas, não deveria existir monopólio. Deveria ser um livre mercado. Quem quiser oferecer combustível, ofereça. Isso vai fazer com que o preço seja extremamente reduzido. Mas vocês acham que realmente o mafioso que vende botijão de gás no monopólio, num morro, ou aqui no caso, o mafioso que vende combustível vai querer deixar de ter monopólio e chamar concorrência para o território dele? Claro que não. A máfia não trabalha com concorrência. A máfia trabalha com monopólio. Outro lugar que a máfia vai buscar dinheiro para engordar seus cofres, já que não podem contar com o nosso dinheiro das criptomoedas, é, como sempre, lá com os bilionários, né? Eles sempre ameaçam os mais ricos de cobrar mais impostos e tal, e agora, mais do que nunca, eles precisam disso para engordar o cofrinho. Então a matéria diz: por que Elon Musk pode vender 21 bilhões em ações da Tesla? Por que ele faria isso, né? Vamos entender aqui. Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, prometeu vender 10% de suas ações na Tesla caso uma enquete no Twitter, com seus 62 milhões de seguidores, determinasse que ele deveria fazer isso. A votação terminou com a vitória do sim. 57,9% apoiaram a venda das ações da companhia fundada por Musk. Portanto, o pessoal está falando para ele vender as ações da Tesla. E qual é o motivo dele fazer isso? Bom, a iniciativa dele é uma resposta a um imposto para bilionários, proposto pelos democratas americanos. De acordo com os planos propostos nos Estados Unidos pelo Partido Democrata, os bilionários poderiam ser tributados sobre ganhos não realizados com ações, quando o preço dos papéis sobem, mesmo que não vendam nenhuma de suas ações. Então, quer dizer, é um absurdo completo, né? Porque a ação pode cair também, mas aí o governo não te dá dinheiro. Mas se a ação subir, mesmo sem você vender, eles vão lá e cobram imposto sobre isso. Então o Elon Musk falou, tô ferrado, né? Porque eu só tenho ação na minha vida, não tenho dinheiro. É tudo ação. Vou vender ação para tentar escapar desse roubo. E onde que vocês acham que ele vai meter esse dinheiro, né? Vai deixar ali visível para o governo criar uma outra regra e taxar? Não.
Obviamente, o Elon Musk já conhece criptomoedas, já conhece Bitcoin, deve injetar essa grana futuramente dentro do Bitcoin. É a saída que ele encontra para escapar do roubo estatal. Então notem o incentivo que o Estado dá na hora que ele começa a procurar pessoas para serem taxadas, para complementarem o buraco lá do cofre deles, né? Então quer dizer, pessoas entram para as criptomoedas, formam um buraco no orçamento estatal, o Estado vai e começa a aumentar o valor da gasolina, começa a taxar os mais ricos, e essas pessoas que ainda não estavam nas criptomoedas são agora incentivadas a migrar para dentro das criptomoedas, tá? E estou falando aqui pessoas, empresas, todos vão buscar por países, por cidades, por empresas que estejam ligadas às criptomoedas. O incentivo que o Estado faz é justamente nessa direção e, como resposta a isso, que a gente vê é isso aqui. Prefeita da cidade americana de Tampa Bay aceitará pagamentos em Bitcoin. Não é a primeira, né? Já é a quarta prefeita a falar isso na mesma semana. Jane Castor, a prefeita de Tampa Bay, Flórida, anunciou que começará a aceitar seu salário em Bitcoin. E aqui embaixo, o Anthony Pompliano afirmou o seguinte: outro prefeito decidiu receber seu salário em Bitcoin. A contagem atual é de 4 prefeitos nos Estados Unidos esta semana. 4 prefeitos em somente uma semana. Isso aqui é uma disputa entre cidades para ver quem consegue conquistar mais empresas, mais pessoas envolvidas com esse mercado de Bitcoin e criptomoedas para dentro da sua cidade. Por que eles estão fazendo isso, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, é a única forma que eles têm de arrecadar dinheiro, mostrando para as pessoas que, ao contrário dos outros locais, ali você não terá um sistema totalmente centralizador, uma moeda totalmente centralizada, onde a qualquer momento podem aumentar combustível, podem taxar os mais ricos, enfim, fazer tudo aquilo que está acontecendo ao redor do mundo. Esses locais se tornam mais amigáveis aos empreendedores, às empresas, às pessoas, e como consequência disso, pessoas e empresas migram para lá, fazendo com que o local prospere. Então, olha o incentivo que o Estado está fazendo, né? Quanto mais agressivo ele é com as pessoas e com as empresas, mais incentivo dessas pessoas saírem dos locais que estão e migrarem para cidades como essas 4 nos Estados Unidos, que estão abrindo as portas para aqueles que não gostam de centralização de poder. E esse tipo de vantagem não é somente para quem mora nos Estados Unidos ou para o Elon Musk, também funciona para você, e é por isso que eu vou trazer uma dica hoje aqui para vocês que ainda não conhecem, a Ledn, que é uma empresa canadense. Muita gente fica em dúvida, né? Pô, se eu fizer o cadastro na Ledn, eu não vou ter que colocar meus documentos? Sim, vai ter que colocar seus documentos como qualquer empresa hoje em dia. A vantagem é que a Ledn não está no Brasil, né? A Ledn não tem escritório no Brasil. Então, digamos que esses documentos podem não ser utilizados. E como que você faz isso dentro da Ledn? A Ledn é uma empresa onde você consegue colocar seu Bitcoin ou o USDC, que é uma stablecoin, né, uma moeda pareada ao dólar, e você pode ganhar juros como se fosse num banco, pode acessar empréstimos em dólar, o que para um brasileiro é fantástico, já que você tem exposição ao dólar, escapando da desvalorização do real, e no caso você não é taxado, não tem imposto, porque você não está vendendo o seu Bitcoin, você trava o Bitcoin na plataforma, tira dólar, lá no futuro você devolve o dólar e tira o seu Bitcoin. Sem vender o Bitcoin, você não paga imposto. Então, a Ledn te dá várias opções, né? No caso dos empréstimos aqui, a cobrança é de 9,5% de juros por ano, tá? É mais barato aí do que você consegue, por exemplo, no seu banco. E como eu falei, você não paga imposto e está exposto ao dólar, né? O que já é positivo por si só. Além disso, você pode poupar também, como se fosse uma poupança de um banco, né? E aí você recebe até 9,5% de juros ao ano. 9,5% no caso é para o USDC, que é aqui o stablecoin lastreado, aqui pareado ao dólar no caso, né? Bitcoin, se não me engano, é 6,5% ao ano, tá? Para quem corretamente tem alguma desconfiança, a Ledn possui prova de reservas, tá? Você pode verificar por conta própria, aqui tem auditoria grande envolvida e tem as provas de reserva, qualquer pessoa pode verificar. Além disso, possui entre os investidores a própria Coinbase. Então a Ledn está gigante, tá? A Ledn é muito forte mundialmente falando nesse momento. E mesmo você que não quer
entrar na Ledging, eu recomendo fortemente que você assine a newsletter deles, tá? Em português eles fazem, com as maiores notícias, artigos, tudo ligado ao mundo do Bitcoin e das criptomoedas de graça para vocês, tá? Basta vir aqui, ó, corre no final da página do site deles, que é ledging.io, coloca o seu e-mail e pronto, é só isso, tá? E você recebe semanalmente no seu e-mail as melhores notícias, os melhores artigos de graça. E para fechar o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês como a rede do Bitcoin vai crescendo e vai ganhando confiança de mais e mais pessoas e mais empresas. Dinheiro depende de confiança, é uma rede de confiança. E o Bitcoin é justamente isso. Funciona melhor como rede de confiança do que qualquer outra moeda ao redor do mundo. E num cenário de hiperinflação como está acontecendo, outras pessoas, cada vez pessoas maiores, estão entrando para esse jogo. A gente viu o Elon Musk, por exemplo, já tentando escapar do Estado, e aqui a gente tem agora o CEO da Apple revelando que investe também em Bitcoin. É o Tim Cook, no caso aqui, falando que também está investido em Bitcoin. E o interessante disso é o seguinte, pessoal. Vocês lembram? Olha a Tesla aqui abaixo do Bitcoin, né? O Elon Musk, primeira vez que ele comprou Bitcoin, a Tesla valia mais do que o Bitcoin. E pouco tempo após essa compra, o Bitcoin superou a Tesla em valor de mercado, como vocês podem ver aqui nessa lista, né? Hoje o Bitcoin está acima da Tesla. E agora a gente viu o CEO da Apple comprando Bitcoin. Quanto tempo vocês acham que vai levar para o Bitcoin também superar a Apple em valor de mercado? Deixo aí o questionamento para vocês. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima. Entediado com buy e hold? Acesse a Ledging e descubra como rentabilizar seus ativos digitais sem abrir mão da segurança de seus fundos.